Oi para todo mundo falando da Parashá, o Rabino Roni Hadid, a gente está na Parashat Ki Tavo. E na Parashat Ki Tavo, acho que o ponto central seria o que se chama a cerimônia da montanha do Grizim e do Areival. São duas montanhas que estão em volta de Shem, né? Na cidade de Shem. Shem como é em português? Não sei. Tem uma palavra. Tem, mas a gente agora esqueceu. Vocês estão convidados a escrever pra gente como se fala Shem em português. Sim. Para a próxima. Nablus. Nablus? Nablus em português é Nablus. Os árabes chamam de Nablus porque os romanos chamaram ela de como se fosse Nápoles. Porque é um nome latino que os árabes usam ele como Nablus. Na verdade é Shem, né? Shem por si só, uma história à parte, que muita coisa importante na política israelense antiga, da história antiga, aconteceu em Shem, Nápoles. Entre outras, né, lá que teve a bagunça com a Dinah, filha do Yaakov, que foi capturada pelo Shem ben Hamor, pelo príncipe da cidade de Shem, e como consequência o Shimon e Levi mataram toda a cidade para poder resgatar ela de volta. Na cidade de Shem também foi vendido, né, foi consequência da ida para a cidade de Shem, foi vendido Yosef para o Egito. Na cidade de Shem se separou o governo de Israel entre o povo de Israel e de Judá, na época da separação entre dois partidos também. É muita coisa, que é um lugar que tem potencial muito forte também, mas um potencial muito grande de discussão, separação e problemas às vezes também. A própria palavra Shem, Nápoles, né, em hebraico chama Shem Echad Alachecha. Shem quer dizer divisão, uma parte a mais, separação, que é uma alusão a Yosef, partidos. Sim, e que é uma alusão a Yosef, que ele recebeu uma parte a mais, como um Bechor. Uma parte a mais. Shem Echad. De qualquer maneira, né, que é algo de inveja, outro motivo de inveja. A própria partido, né, separação, né, que partido, você vai como dizendo, a gente não está unido, a gente tem cada um o seu partido, uma cisão. E me parece que é em espanhol, né? Eu acho, né, que talvez essa cerimônia que está feita aqui também tenha a ver com isso, mas eu quero também abrir um pouco essa ideia. Em primeiro lugar, como era a cerimônia, o povo de Israel foi ordenado por Deus que assim que entrarem na terra de Israel, a primeira coisa que tem que ser feita, e assim foi feito realmente na época do Yoshua ben Nun, é ir até a cidade de Shem. Vou falar Shem, vocês aprendem em hebraico. Shem, e lá a gente vai fazer uma cerimônia. Qual vai ser a cerimônia? Uma parte do povo vai ficar na montanha de Grizim, uma parte na montanha do Eival. E essas duas montanhas, essa montanha de Grizim era uma montanha cheia de plantas, flores, linda, né? Muito bacana. E a outra montanha na frente dela, uma montanha árida que não tinha nada. Então uma montanha representa as bênçãos e a outra montanha representa as maldições. Uma parte do povo, que no caso aqui ele traz Shimon, Levi, Yudá, Issachar, Yosef e Binyamin, 6 tribos importantíssimas, né? Vão estar no Ar Grizim para receber, para dar na posição de bênçãos, né? Vele Amdo Aklala, uma outra parte vai estar na outra montanha. Quem era? Reuven, Gad, Asher, Zvulun, Dan e Naftali. Eles vão estar na outra montanha, que é a montanha das maldições. Que já levanta uma pergunta, né? Não é um lugar muito privilegiado. Colocar uma parte do povo. Bom, colocaram, e aí os Levim no meio, e eles começam a falar todas as klalot, né? Maldito aquela pessoa que vai fazer idolatria. E aí eles viravam para aquela direção da montanha da maldição, né? Da montanha do Areival, e todos as tribos que estavam lá falavam amém, né? Assim seja. E depois de todas as maldições eles se viravam, né, para o outro lado, quando falam Baruch, o contrário, né? Bendito seja a pessoa que não vai fazer idolatria, etc. E aí o povo, né, as tribos que estavam na montanha da bênção falavam amém também. Tentar um pouco entender o que Deus está querendo fazer, porque isso é uma condição inicial na entrada da terra de Israel também, e por que separar os coitados das tribos em duas partes, como se fosse uma parte bendita e uma parte maldita? Por que tem que separar dessa maneira? Sim. Muitos anos eu tive uma dúvida sobre isso, eu tenho uma posição. Você tem alguma posição também sobre o que é essa cerimônia? Você quer que eu jogue minha posição antes? Joga a tua posição. Tá bom, então uma das coisas que comentaristas falam dessa cerimônia é que a gente tem que levar em consideração que o povo que está entrando em Israel 40 anos depois não é o povo que recebeu a Torá. O povo que recebeu a Torá, ele já recebeu 40 anos antes, 3 meses depois que o povo de Israel fez o êxodo. E o povo que está entrando em Israel agora já é outra geração,
que foi feito de maneira intencional, porque tem problemas com a geração e pecados, e Deus resolve fazer como se fosse um plano B. Que a geração que está entrando, tirando alguns indivíduos como Yoshua ben Nun, Caleb ben Yefuneh, que são remanescentes da primeira geração, também estão entrando. Mas grande parte dessa população que está entrando em Israel, ela não teve, não foram testemunhas oculares da entrega da Torá no Har Sinai. Então, existem comentaristas que querem dizer que essa cerimônia que foi feita, que Moshe já está sendo o diretor dela, que está já fazendo a encenação, já está falando como vai ser ela quando vocês passarem o Jordão, entrarem em Israel, vai ser. Então tem um lado nela de Kabbalat Torá, tem um lado nela de recebimento, de novo, o julgo da Torá, de maneira como se fosse artificial. Uma nova cerimônia de recebimento da Torá. Essa ideia de fazer, e tem expressões, Zavat Shlemim, Verhalat Hashem, e você vai fazer sacrifícios lá, como foi também aos pés do Monte Sinai, foi feito também sacrifícios, Vekatav Tavanim, e vai estar escrito nas pedras as mitzvot, isso também é uma alusão também a Luchot Abrit, e Nieta Leam, e você vai ser considerado um povo, vai chamado Bekol Hashem, e vai ser feito, uma renovação do pacto, em suma. Existe esse aspecto do negócio. A nova geração que está entrando em Israel. Se você já quer que eu responda a segunda pergunta, que você também cogitou, por que tem essa separação, eu não tenho uma resposta boa. A única coisa que eu acho que pode se dizer que me veio à mente é o seguinte, que tudo que está ligado com a gente na Torá, de Bchirah Hofshi, de livre-arbítrio, existe sempre um equilíbrio perfeito. A Torá não vai botar 7 tribos num lado e 5 tribos no outro, vai botar 6 e 6. Isso lembra um pouco a cerimônia do Seir Mishtaler. Eu esqueci como é que fala Seir Mishtaler em português, em Yom Kippur, o bode expiatório. O bode expiatório. A cerimônia do bode expiatório são 2 bodes, sem entrar em muitos detalhes, no Yom Kippur, que é feito um sorteio. No dia do perdão, né? No dia do perdão e no dia da expiação, e um vai ser sacrificado no templo e outro vai ser jogado no deserto, sem entrar em detalhes também. Agora, a Halachá diz, a lei judaica, que eles têm que ser idênticos. E os comentaristas gostam de dizer que isso que eles têm que ser idênticos no peso, na aparência, em tudo, é para aludir ao fato que a pessoa ela pode escolher, quando você está à beira de fazer uma escolha de livre-arbítrio entre o bem e o mal, você não pode alegar que você tem um lado tendencioso para o bem e para o mal. A Torá completo. Está exatamente no ponto. Exato. A Torá quer ressaltar para você que a qualquer momento você tem liberdade total para escolher entre o bem e o mal. Não venha dizer que eu estou já viciado nessa história, eu não tenho mais jeito, eu sempre caio nesse problema, eu sempre volto a uma rotina de mau hábito, uma coisa. Não. A cada momento que você pode escolher entre os dois lados. Então, eu vejo essa separação que tem esse aspecto. É claro que isso não responde todo esse tex, porque foi feito dessa maneira, mas eu só estou conseguindo olhar esse aspecto da história, que existe aqui de maneira explícita o negócio do livre-arbítrio. Você pode escolher entre o bom caminho e o mau caminho, entre o caminho que você vai ter a brachá e a klalá, e tá shakura, e eles estão equilibrados entre um lado e outro. Esse é só o lado que eu posso pensar. Isso tudo antes do que você gostaria de dizer, tanto em relação ao tex em si, que quer dizer na essência. Eu concordo com você, não tenho muito a acrescentar, na verdade. Eu concordo com a ideia que realmente foi feito uma cerimônia, né, uma renovação do pacto, que foi importantíssima na entrada de Israel, especialmente uma nova geração, uma nova vida também. Sim. O governo vai ser descentralizado durante uma grande parte do tempo aqui agora dentro da terra de Israel. Precisavam fazer um novo pacto. O segundo ponto, eu não sei, eu vou te propor, na verdade, mas tem que ainda avaliar isso bem, né? Talvez os nossos ouvintes podem ajudar também depois, porque eu não li isso em nenhum lugar, eu falo por conta própria só. Mas eu me lembrei, né, teve uma época que eu dava aulas para noivos que vão casar. Aqui tem Israel, tem preparação para noivado, né? Que nem tem curso para dirigir, para direção, tem que ter também um curso para casar também. O Rabino Camus não está fazendo agora uma propaganda, porque ele não faz mais isso. Eu não faço mais, não aceito mais noivos agora. Não aceita mais. Não tem tempo. Sim. Mas
Mas eu aprendi algo interessante lá, né? Existe uma proibição que a gente ensina os noivos na religião judaica de relações com uma mulher que está menstruada. Toda uma série de leis que a gente não vai entrar aqui no caso agora. Quem quiser conhecer sobre isso, tem no nosso site em espanhol do Mahon Meir, um curso inteiro do Rabino Spangnetan em espanhol, sobre leis da mulher que quando ela está permitida para o homem, quando ela está proibida, por quê, como, qual é... Pode ser o segredo, né, do casamento judaico, pode se chamar assim também. A gente também tem um vídeo também dentro do nosso site, quem quiser procurar também no YouTube. O segredo do casamento judaico também, a gente colocou, foi um filme que foi feito mexicano e a gente colocou dentro do nosso site também com permissão. E eu não vou entrar nisso agora, mas essa proibição é uma proibição muito severa na Torá e o castigo por isso é o que se chama na Torá de karet. Karet é um nível mais alto de pecado que existe no judaísmo. E eu procuro, né, na minha opinião, especialmente na geração que a gente está hoje em dia, os nossos sábios hoje em dia dizem que é muito importante que o povo seja aproximado ao trabalho de Deus não por medo, né, por pressão, por ameaça, senão que por amor a Deus e não por... esse é o caminho da geração, porque é uma geração especial, uma geração que não aceita amedrontamentos. Mais do amor do que o temor. É uma geração que quer se aproximar de Deus de maneira sadia, uma maneira positiva, uma maneira de... O Rav Kook escreve isso no Mamarador, né, no tratado dele que ele fala sobre a geração, que a gente vive uma geração especial que não aceita amedrontamentos como um trabalho legítimo 100%. Não quer dizer que não exista isso. Às vezes uma criança, né, quando você educa, você sabe que normalmente você tem que mais dar limites enormes. Limites, né? Vale a pena dar um prêmio para ela mais do que dar um castigo. Mas às vezes não tem o que fazer, às vezes tem que dar um castigo. Então sempre que eu ensino essas leis, né, eu sempre tratava de não amedrontar as pessoas. Isso é permitido, isso é proibido. Por que porque tem que ser assim? Porque isso vai aumentar a sua paz matrimonial, etc. Eu não quero entrar nas partes negativas, né? Até que uma vez chegou um rapaz, assim, muito simples, assim, quer dizer, pra mim, e falou: e se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Aí eu falei: deixa pra lá, não quero falar sobre isso. Não, você é meu professor, eu quero saber. Se eu não fizer isso, se eu discordar, se eu fizer contra o que está escrito na Torá, qual é o meu castigo? Se eu transgredir. Se eu transgredir, qual é o meu castigo? Eu quero saber. Fala, okay. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu falei: mas eu estou te pedindo, eu quero saber. Então, eu falei: bom, ele é careta, é a proibição de careta. O que é careta? Eu falei: não, careta é uma proibição que a pessoa é retirada de maneira da alma dela, do povo de Israel. Acabei entrando na explicação, né? É um castigo celestial, que pode ser de algumas maneiras. Eu olho pra ele, ele tá parado assim, quer dizer, né? Aí ele fala assim, vai falar: why? Ele falou assim, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Aí eu percebi, né, que pra essa pessoa... Precisa ser dito isso. Ele pediu também isso, né? Ele queria também isso também, né? Então, às vezes, tem tipo de pessoas... Tipo, talvez com educação também, assim, tem que sentir cada pessoa, né? Mas... Os sábios falam que antigamente as pessoas funcionavam mais assim até, mas tem gente que às vezes... Ainda tem essa validade, tem essa validade. Às vezes ainda vale, né? Não tem o tempo todo só positivo, de vez em quando também tem que botar ordem na casa, né? Sim. E talvez essa seja a ideia aqui, né? A gente tem aqui 12 tribos. Uma parte das tribos tem que falar só das bênçãos. Uma parte da tribo tem que falar das maldições que vão acontecer se você não fizer. E cada uma tem a sua tendência. E o povo de Israel é um povo complexo, que cada povo, a gente sabe, tinha uma qualidade diferente, né? Issachar era a força de estudo da Torá. Zvulun era mais mercador, ele era um homem de empresas, mas cada tribo tinha uma tendência diferente. Aqui também, então, Deus separa as duas e fala: olha, essas 6 tribos é melhor falar para ele as bênçãos. Essas 6... tem que ser um pouco mais duro, tem que falar as maldições para poder segurar eles também, porque eles têm uma personalidade que, se você não ameaçar, não vai... Exatamente. Educar cada criança pelo caminho dela. Tá falando. Então essa é a direção. Para provar a minha tese, é uma tese, né? Não foi provada, teria que analisar a qualidade das 6 tribos que estão em cada lugar. Eu tentei dar uma olhada agora, eu não tenho explicação para isso. Sim. Se alguém quiser dar uma olhada e tentar explicar exatamente como isso entra, eu agradeço, posso acrescentar no próximo, mas essa seria a ideia geral. Escolher. Então a gente tem que também fazer um autoconhecimento e ver qual lado de cada tribo interno. O que você às vezes se motiva positivamente ou negativamente. E na educação nunca fazer regras gerais. Sempre tentar decidir qual é a criança, qual é a pessoa que está na frente de você e qual é o momento também. Tem momentos para tudo também. Se Deus quiser que tenhamos a inteligência, né, que Deus nos dê a sabedoria para poder educar a próxima geração, que sejam boas pessoas realmente, para vocês todos. Escolha. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.